Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, o canal que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou Jefferson e continuando o tema destacado que é as diversas maneiras de Deus se comunicar com o ser humano. Sabe-se que comunicar é transmitir informação, dar conhecimento, e em se tratando do Senhor Deus, dir-se-á que Ele transmite algo, como dar conhecimento de algo de várias maneiras. E por essas variadas maneiras é que se deseja saber e identificar sua ação de comunicar com o ser humano. Texto bíblico. Se encontra no livro de Atos, capítulo 16 e versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Foi comentado nos episódios anteriores que o Senhor Deus transmite algo ao ser humano através de sua criação, conforme o Salmo de número 19. Foi também dito que Ele, através da palavra escrita, manifesta a revelação de sua vontade e que manifesta a intenção do seu coração através dos profetas, que são considerados como os arautos do Senhor. Diante de todas essas diferentes possibilidades do Senhor falar algo ao ser humano, tem-se também através da oração e do louvor. A oração e o louvor, no contexto relacionado ao que foi lido no livro de Atos 16, 25, mostraram como tiveram efeito sobre aqueles que ouviam Paulo e Silas naquele momento. Sabe-se que eram pessoas que por algum motivo se encontravam ali encarceradas. Paulo e Silas se encontravam presos naquele local, porque disseram algo que o Senhor Jesus ensinou: ordenar a espíritos malignos que saiam de pessoas humanas, quando estes a possuírem. E foi isso que Paulo fez em nome do Senhor Jesus, e por isso estava preso. Mas em relação aos outros presos, não se sabe por que estavam ali. Mas, por certo, não foram presos porque expulsavam demônios ou pregavam a palavra. E um ponto marcante, como diz o texto lido: estavam todos atentos, escutando quando Paulo e Silas oravam e cantavam. No momento da oração, quanto no momento do louvor, pode-se imaginar que o nome do Senhor era mencionado. E ao ser mencionado, pode ser que diziam dos feitos do Senhor na oração e no louvor. E nesse momento, o que falavam ia de encontro aos demais presos que ouviam e refletiam a situação em que viviam. A capacidade que o Senhor Deus tem de falar com alguém através do louvor é algo inexplicável. Diz a Bíblia que Deus é capaz de estar presente no milagre chamado louvor. Por isso é possível o milagre de Ele falar com alguém quando o louvor a Ele é expresso como adoração. Veja o que está escrito no livro de Salmos, número 22, versículo 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Nesta passagem lida, o verbo habitar vem de yashav, do hebraico bíblico, que quer dizer fazer habitar, fazer sentar-se, permanecer, ficar, demorar-se, ou seja, nestes diversos significados apresentados na palavra hebraica yashav, vai depender do contexto. E neste contexto do Salmo 22:3, o sentido é de habitar. Deus, o Senhor, se manifestar presente no louvor. E este manifestar de Deus no louvor, através do habitar, faz com que o milagre seja real na vida daquele ou daquela que escuta o louvor que ao Senhor é apresentado. Ao mesmo tempo que Paulo e Silas adoravam a Deus, orando e cantando, também transmitiam uma mensagem de esperança, pelo que falavam em oração e cantavam. Quanto ao fato de haver uma mensagem expressa enquanto se canta, perceba que é interessante. Nessa passagem, em segundo livro das Crônicas, no capítulo 20 e versículo 21, aconselhou-se com o povo
e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Percebeu algo interessante? Por ordem do rei Josafá, foram convocados cantores diante de uma situação crítica. E os cantores, em meio àquela situação, simplesmente cantavam. E os outros ouviam e entendiam o que se dizia a respeito do Senhor. E um dos pontos na canção era: porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos escutavam a canção dizer que o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia dura hoje, amanhã, depois de amanhã e vai prosseguindo. Ela não tem fim. Percebeu como é rica a possibilidade de alguém ter um direcionamento da parte de Deus? Porque o Senhor Deus fala de diversas maneiras. Então, se alguém deparar com uma dessas possibilidades e tiver percepção de que Deus poderá falar se lhe aprouver, a pessoa atenta à sua voz terá a chance de receber algo de Deus. O ser humano foi dotado por Deus de uma capacidade imensa, e uma dessas capacidades ser capaz de perceber o Senhor Deus quando este se revela de uma ou de outra maneira, como foi decorrido nos episódios. Ouvinte, espero que não tenha sido de difícil compreensão sobre o fato apresentado em relação ao Senhor Deus ter várias maneiras de se expressar.